Esse é o vídeo 20 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 97 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, da confissão. A acusação dos pecados na confissão deve ser inteira, humilde e sincera. Número 1. Inteira. Para quem ofendeu a Deus com um pecado mortal, não há outro meio para escapar à condenação eterna que a confissão de seus pecados. E se alguém deles se arrependesse de todo o coração e fizesse penitência toda a sua vida, se vivesse em um deserto, alimentando-se exclusivamente de legumes e dormindo sobre a terra nua, nem assim obteria o perdão. Faze o que quiseres, porém o perdão não alcançarás jamais se não te confessares dos pecados de que te lembras. Digo dos pecados de que te lembras, porque, se te esqueceres de algum sem culpa tua, ser-te-á perdoado indiretamente com os outros, caso te arrependas deles todos. Se, mais tarde, porém, te recordares dele, estarás obrigado a confessá-lo. Se voluntariamente calaste um pecado, deverás te acusar então não só desse pecado como de todos os pecados já mencionados na confissão ou confissões feitas neste estado, porque foram sacrílegas. Quantas almas não se perdem eternamente por não terem feito uma confissão completa? Santa Teresa não cessava de repetir aos pregadores: pregai, pregai contra as confissões mal feitas, pois é em consequência delas que a maior parte dos cristãos se condena. Número 2. Humilde. O cristão que vai se confessar deve se considerar como um criminoso condenado à morte, que está carregado de outras tantas cadeias quanto são os seus pecados. Que apareça, pois, diante de seu confessor, que ocupa o lugar de Deus, e fale com ele com toda humildade, já que é a única pessoa que o poderá libertar de suas cadeias e arrancá-lo das portas do inferno. O imperador Fernando II, desejando um dia confessar-se em seu próprio quarto, foi buscar pessoalmente uma cadeira para seu confessor, o qual, admirado de tal humildade, ouviu as seguintes palavras de sua boca: Meu pai, agora sou eu vosso súdito e vós meu superior. Há pessoas que ousam disputar com o confessor e falar com tal arrogância, como se o confessor tivesse que se submeter a elas. Que proveito poderão tirar de tal confissão? Devemos testemunhar ao confessor o maior respeito, falar-lhe humildemente e executar com toda a submissão o que ele nos prescrever. Se nos repreender, devemos aceitar humildemente seus conselhos e também, com toda a humildade, aplicar o remédio que nos indicar. Número 3. Sincera. Deve-se confessar os próprios pecados sem ofender de nenhum modo a verdade e também sem apresentar desculpas. Letra A. Sem mentir. Mentiras, mesmo em matéria leve, na confissão, são sempre mais graves que fora dela, ainda que não sejam pecado mortal. Mentiras graves, naturalmente, constituem pecado grave. Se o penitente se acusasse de um pecado mortal que não cometeu, ou se calasse um pecado grave cometido ainda não confessado, ou se negasse ter o hábito de cometer determinado pecado mortal, enganaria o representante de Deus em matéria grave, e a confissão seria incompleta. Letra B. Sem desculpar-se. No tribunal da penitência não há desculpas, pois o culpado deve ser seu próprio acusador e não seu defensor. Quem se confessar sinceramente, sem diminuir sua culpa, alcançará perdão e maior misericórdia. Oh, quanto se acusa o mal na confissão! Uns contam ao confessor o pouco bem que praticam e nada dizem de seus pecados. Senhor Padre, eu vou todos os dias à missa. Rezo o terço, não blasfemo, não juro, não roubo, e assim por diante. Por que dizes isso? Para seres louvado pelo confessor. Teus pecados é que deves contar. Examina-te e encontrarás 1000 coisas para acusar,
calúnias, palavras levianas, pensamentos maus ou invejosos, entre outros. Outros não podem confessar um pecado sem apresentar imediatamente uma desculpa. Senhor Padre, eu blasfemei porque tenho um marido insuportável. Tive aversão a uma vizinha porque falou mal de mim. Que adianta uma tal confissão? Que pretendes com isso? Talvez que o confessor aprove o teu pecado. Escuta o que diz São Gregório. Se te desculpas, Deus te acusará. Se te acusas, Deus te desculpará. O Senhor queixou-se um dia a Santa Maria Madalena de pazir daqueles que, na confissão, desculpam suas faltas, jogando a culpa em outros, dizendo: tal pessoa deu ocasião a isso, esta outra tentou-me, e eu caí. Com semelhantes confissões, só aumentam o número de seus pecados, porque, para desculpar-se, atacam sem necessidade a honra do próximo. Toma, pois, a resolução, alma cristã, de nunca falar das faltas alheias, mas restringir-te à confissão de teus próprios pecados, dizendo: Padre, não foi nem a má companhia, nem a ocasião, nem o demônio a causa dos meus pecados. Ofendi a Deus por própria maldade. Algumas vezes, porém, devemos revelar ao confessor os pecados de nosso próximo, quer para declarar a espécie de nossas culpas, quer para que o confessor conheça melhor o perigo em que nos achamos. É assim, possa aconselhar-nos o que devemos fazer. Se, em tal caso, puderes achar um confessor que não conheça o teu cúmplice, deves procurá-lo. Não se podendo, porém, fazer isso sem grande incômodo, ou se julgares que teu confessor ordinário poderá dar-te melhores conselhos por conhecer mais de perto teu estado de consciência, não estás obrigado a buscar um confessor estranho. Deverás, contudo, poupar o mais possível o teu cúmplice. De resto, evita toda conversa inútil. Que adianta relatar ao confessor todas as pequenas contrariedades que te sucederam e falar tanto de tuas enfermidades e tribulações? Se deixares todas essas coisas, alguns minutos te bastarão para a tua confissão. Considera e aproveita-te da confissão como do meio mais próprio para te corrigires de algum mau hábito e de te adiantares na perfeição. Muitos repetem sempre a mesma história, em todas as confissões, de cor e salteado, e isso durante um quarto de hora. Eu me acuso que tive pouco amor a Nosso Senhor, que não cumpri conscienciosamente com o meu dever, e assim por diante. Essas palavras inúteis são só para encher o tempo e devem ser postas de lado. Confessa os pecados de que queres te emendar seriamente. Que adianta dizer: eu me acuso de todas as mentiras que fiz, de todas as conversas contra a caridade, se não se está resolvido a deixar essas faltas, afirmando até ser isso impossível? Isso é zombar de Jesus Cristo e do confessor. Trata, portanto, de fazer um firme propósito de não recair nos pecados, ainda que veniais, de que te acusas em tuas confissões. Finalmente, não deves interromper o confessor quando estiver falando de coisas que respeitam a direção de tua alma, mas ouve atentamente o que ele diz e não te preocupes com outra coisa. Alguns falam sempre pouca ou nenhuma atenção prestam ao que diz o confessor. São Francisco de Sales nos recomenda fazer grande caso das palavras que nos dirige o confessor, visto que ele ocupa na confissão o lugar de Deus, que o ilumina de modo particular para que nos diga o que mais convém ao nosso bem espiritual. Número 4. Em muitos casos, a confissão é defeituosa porque o penitente se envergonha de confessar com sinceridade os seus pecados. Algumas palavras, pois, sob a falsa vergonha. Tendo alguém a infelicidade de cair em um pecado mortal, o demônio fecha-lhe a boca, sugerindo-lhe a ideia de que a acusação desse pecado será uma grande vergonha para ele. Quantas almas chamadas à perfeição não ardem agora no inferno e continuarão a arder por toda a eternidade, só por causa dessa desgraçada vergonha? Infelizmente, esse caso não é raro, pois quem se deixou uma vez levar pelo respeito humano continua facilmente a fazer confissões e comunhões sacrílegas durante meses e anos inteiros. Desde que cometeste um pecado, por que recusas confessá-lo? Alma cristã, eu me envergonho, dizes. Ouve, desgraçada.
Exclama Santo Agostinho, pensas unicamente na vergonha e não pensas na condenação eterna que te espera se não te confessares. Envergonhas-te, dizes. Mas por quê? Que loucura! Continua o mesmo santo. Não te envergonhas de ferir mortalmente a tua alma e te envergonhas de deixá-la examinar para que seja curada. Se o médico não vê a ferida e não conhece bem o mal, não poderá curá-lo. Um discípulo de Sócrates entrou uma vez na casa de uma mulher de má vida. Querendo sair, avistou o mestre, que por ali passava, e tornou a entrar depressa, para não ser visto. Sócrates, porém, havendo-o visto, aproximando-se da casa, disse: Meu filho, é uma vergonha entrar nesta casa, mas não é vergonha sair dela. E é também o que te digo, meu filho, é uma vergonha cometer o pecado, mas não é vergonha libertar-se dele pela confissão. Escuta o que diz o Espírito Santo no livro do Eclesiástico, capítulo 4, versículo 23. Há uma vergonha que traz consigo o pecado e há uma confusão que consigo traz a glória e a graça. Devemos fugir da vergonha que nos leva ao pecado e nos torna inimigos de Deus, mas não da que, ligada à confissão dos pecados, nos granjeia a graça de Deus e a glória do céu. Que desgraça para uma alma calar, por uma falsa vergonha, qualquer pecado na confissão. O que deveria destruir os tristes efeitos do pecado, diz Santo Ambrósio, serve ao demônio para novos triunfos. Os soldados que na guerra saíram vencedores conduzem em triunfo as armas que tomaram ao inimigo. Assim, o demônio se ufana das confissões sacrílegas como de armas tomadas àqueles que com elas o poderiam subjugar. Dignas de lástima são essas almas que transformam em veneno o remédio que as poderia curar. Dize-me, alma cristã, se terias a coragem de ocultar o teu pecado, se por isso tivesses de ser lançada em uma caldeira de pez ardente, vindo afinal os teus parentes e conhecidos a saber desse pecado? Certamente não, especialmente se soubesses que, por uma confissão sincera, não só escaparias a esse tormento, como também se conservaria oculto o teu delito. Ora, está fora de toda dúvida que, não confessando teus pecados, arderás por toda a eternidade no inferno e que, no dia do juízo, não só teus parentes e conhecidos, mas todos os homens do mundo inteiro ficarão a par de teus pecados. Como está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos manifestar-nos diante do tribunal de Deus. E o Senhor também diz, no livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 5, Se não confessares o mal que praticaste, manifestarei as tuas ignomínias a todas as nações. Cometeste o pecado. Se não te confessares, serás condenado. Se quiseres te salvar, deverás confessar-te um dia, sem dúvida alguma. E se deves enunciá-lo um dia, por que não agora? Pergunta Santo Agostinho. Queres talvez esperar a vinda da morte para não poderes mais te acusar? Quanto mais adiares a confissão de teus pecados, quanto mais confissões sacrílegas fizeres, tanto mais se aumentará a tua obstinação e endurecimento de coração. Como afirma Pedro de Blois, da reticência dos pecados se origina a obstinação. Quantas infelizes almas, que se habituaram a calar um pecado pensando em confessá-lo no leito de morte, viram escoar-se este último momento sem se confessarem daquele pecado. Pondera também, alma cristã, que, se não confessares teu pecado, nunca mais em tua vida encontrarás a paz. Ah, Deus! Que tormentos não tem de suportar todo aquele que deixa o confessionário com a consciência carregada com um pecado mortal. Traz consigo continuamente uma víbora que não cessa de lacerar seu coração. Se tiveste a desgraça de calar um pecado mortal por vergonha, cobra ânimo e confessa-te o mais depressa possível. Isso não custa tanto. Basta dizer ao confessor: Padre, tenho vergonha de confessar certo pecado ou tenho inquietações sobre minha vida passada. Não será então difícil ao confessor arrancar o espinho mortífero e pôr em ordem a tua consciência. Que alegria sentirás então, vendo expulsa de teu coração essa víbora funesta. A quantas pessoas deves revelar os teus pecados? A uma só e uma só vez, ao teu confessor.
Para que o demônio não te engane, deves saber que estamos obrigados a confessar unicamente os pecados mortais. Por isso, se o pecado que te molesta não for mortal ou se, ao cometê-lo, não o tiveste em conta de mortal, não estás obrigado a confessá-lo. Por exemplo, se uma pessoa, na sua mocidade, cometeu uma ação desonesta sem saber, nem mesmo suspeitar, que era pecado, não está obrigada a confessar-se dela. Se, porém, ao praticar tal ação, duvidou se era ou não pecado mortal, deverá então confessá-la, sob pena de perder-se eternamente. Mas o confessor poderá contar a alguém o meu pecado. O confessor está obrigado a deixar-se antes queimar do que revelar um único pecado venial ouvido em confissão. Nem sequer pode falar com o próprio penitente a respeito das coisas ouvidas no confessionário. Temo que o confessor me trate com aspereza, sabendo de meus pecados. Tratar-te com dureza, porque esse é um temor irrazoável que te inspira o demônio. Os confessores não vão ao confessionário para ouvir narrações de êxtases e revelações, mas para ouvir a acusação de pecados cometidos, e não poderão sentir maior alegria do que ao ouvir a revelação do triste estado de um penitente para poder socorrê-lo. Se, sem grandes esforços, pudesses livrar da morte uma rainha gravemente ferida por seus inimigos, que alegria não experimentarias ao executar tal obra? É o que sente o confessor quando alguém lhe revela seus pecados pela absolvição, cura a alma do penitente da chaga que o pecado causou e o livra da morte eterna. Mas não se escandalizará o confessor de mim, conservando grande horror de minha pessoa para o resto da vida. Grande erro! Longe de escandalizar-se contigo, muito se edificará com teu procedimento, vendo que, apesar da vergonha que sentes, te acusas com toda a sinceridade e confiança de teus pecados. Esperas talvez que o confessor nunca tenha ouvido, em outras confissões, pecados semelhantes ou mesmo mais graves que os teus. Oh, prazeria a Deus que fosses o único que o tivesse ofendido. Também não deves pensar que o confessor terá horror a ti. Pelo contrário, estimar-te-á muito e cuidará em auxiliar-te, em vista da confiança que lhe testemunhaste ao revelar-lhe tuas misérias. Confessarei meus pecados, porém mais tarde. Entretanto, queres viver na desgraça de Deus, no perigo da condenação eterna e no inferno de remorsos que despedaçarão tua alma e não te deixarão um momento de repouso, nem de dia, nem de noite. Prefere sofrer tudo isso a dizer a teu confessor: Padre, tive a infelicidade de cair em um pecado. Ajudai-me a sair dele. Mais tarde confessarei meu pecado, dizes. Mas, enquanto isso, queres ajuntar ainda outros sacrilégios ao pecado já cometido. E não sabes quão horrendo pecado é o sacrilégio. Queres então transformar em veneno mortífero o remédio que Jesus Cristo preparou no sacramento da penitência com seu próprio sangue. Mais tarde me confessarei. E se a morte te surpreender, tantas vezes isso acontece, ouvindo-se falar quase diariamente de pessoas que morreram repentinamente. E, nesse caso, qual seria a tua sorte por toda a eternidade? Não tenho bastante confiança no meu confessor. Pois bem, procura outro. Mesmo que não encontres outro, dize-me, o que farias se tivesses uma chaga que ameaçasse tua vida caso não aplicasses um pronto remédio? Não te apressarias a chamar um cirurgião, ainda que sentisses a maior repugnância contra isso, para salvar tua vida. E, para restituir a vida à tua alma e preservá-la do inferno, não tens a coragem de revelar a teu Pai espiritual o estado de tua alma. Coragem, pois, alma cristã, vence magnanimamente a falsa vergonha. Logo que começares a revelar teu interior, desaparecerão todas as tuas apreensões. E, depois da confissão, achar-te-as mais feliz do que um mundano feito rei do universo. Recomenda-te a Mãe de Deus. Ela te alcançará a graça de vencer tua repugnância. Se não tiveres a coragem de confessar abertamente teu pecado, diz a teu confessor: Padre, ajudai-me, porque preciso de auxílio. Tenho um pecado na consciência do qual não tenho ânimo de me acusar. O confessor empregará então qualquer expediente para arrancar, sem muito custo de tua parte,
de seu esconderijo esse monstro que ameaça tragar-te. Se de todo não te sentires com coragem de revelar de viva voz os teus pecados, escreve-os em um papel e entrega ao confessor, dizendo: acuso-me dos pecados aqui escritos. Assim, te livrarás não só do inferno eterno, como também do temporal, recuperando a graça de Deus e a paz da alma. Nota bem o seguinte: quanto maior for o esforço que fizeres para venceres, tanto maior será o amor com que Deus te receberá novamente. O padre Paulo Segner conta que uma freira, para se confessar de certos pecados cometidos em sua meninice, fez tantos esforços que perdeu os sentidos. Em recompensa de sua generosidade, concedeu-lhe Deus uma tão grande compunção e amor que, dessa ocasião em diante, se dedicou heroicamente à perfeição de sua alma, praticando as mais austeras penitências e morrendo em odor de santidade.